Amém, meus queridos e queridas. Boa noite a todos e a todas. E que a graça do nosso Senhor Redentor, Cristo Jesus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Os irmãos estão com frio? Está um clima gostoso, está um clima ameno, a nossa cidade de Jequié. E que bom estarmos aqui, primeiro domingo de junho, para adorarmos ao Senhor e agradecermos a Ele pela sua eterna salvação e a sua redenção. Queria agradecer ao Senhor pelas pessoas que nos visitam, todos que nos visitam. Tem um Nau ali com sua família. Nau há muito tempo aí da URBS, eu conheço o Nau. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Tem a irmã Du, serva do Deus Altíssimo. Deus continue te abençoando. Tem um casal ali atrás também. Que a graça de Cristo seja sobre a vida de vocês. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos... o casal aqui, realmente, atrás do Isaú. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu pulei daqui, viu, Jossi? Me policia, me conserte, Jossi, viu? Em nome de Jesus. Jó, você manda na minha agenda, Jó manda na minha agenda e você manda nas minhas comunicações. Hoje nós vamos dar início a mais uma série de mensagens baseada nas bem-aventuranças. E eu fiquei feliz porque já tem gente, assim que eu cheguei na igreja, pastor, já comecei lendo Mateus capítulo 5, vou invadir o 6 e o 7. Então, se você puder, na sua casa, comece a meditar no sermão da montanha ou no sermão do monte, principalmente nas bem-aventuranças, porque ao longo dos próximos domingos nós vamos estar refletindo sobre essa série de mensagens, o caminho da verdadeira felicidade, baseado nas bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Então, desde já eu convoco você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, nós vamos ler até o versículo de número 12, mas nós não vamos trabalhar todos os versículos hoje, nós vamos começar pela primeira bem-aventurança. Mateus, capítulo 5, verso 1 ao 12. Queria fazer destaque também, você que não ainda deu seu nome no nosso jantar dos namorados, do dia 12 de junho, nos procure o nosso irmão Du, nossa irmã Elinalva, e dê seu nome para que a gente possa estar realizando um delicioso jantar no próximo dia 12 de junho. Amém? Mateus capítulo 5, versos 1 a 12. Diz assim as Sagradas Escrituras: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se. Por quê? Porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Podeis se assentar em nome de Jesus. O título da nossa série é O Caminho da Verdadeira Felicidade. E Mateus capítulo 5, versos 1 a 12, falam de 8 bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versos 6 e 7, talvez seja o sermão mais importante de Jesus. E Mateus, ele relata de maneira detalhada esse sermão maravilhoso. Se você prestar atenção ao ler o Evangelho de Mateus, você vai perceber que o capítulo 5
faz parte de um contexto maior, que começa no capítulo 4, no verso 12, e vai até o capítulo 7, verso 29. Mateus tenta provar que Jesus é o rei do reino de Deus. E a partir do capítulo 4, verso 12, até o capítulo 7, verso 29, Mateus traz para nós as falas de Jesus que caracterizam o reino de Deus, que apresentam para nós o reino de Deus e quais são as características, quais são as evidências, qual é o perfil de um homem e de uma mulher que de fato faz parte do reino de Deus. E à luz dessas bem-aventuranças, que são 8, como eu disse, como nota de introdução, eu queria destacar algumas verdades importantíssimas para a nossa compreensão dessas bem-aventuranças. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar para você que as bem-aventuranças definem o caráter de um cristão, um seguidor de Cristo. As bem-aventuranças descrevem quem de fato é súdito do reino, quem de fato entendeu o Evangelho e se rendeu ao Evangelho. As bem-aventuranças não se tratam de 8 virtudes separadas, distintas de discípulo. Um discípulo sendo misericordioso, um discípulo sendo pobre em espírito, um discípulo sendo humilde, não. São 8 bem-aventuranças que descrevem o discípulo de Cristo, o seguidor de Jesus. Todas as 8 bem-aventuranças devem identificar um homem e uma mulher que ouviu a mensagem do reino e se rendeu ao reino de Deus. Em segundo lugar, eu quero destacar o seguinte, que as bem-aventuranças, além de definirem o caráter de um cristão, elas são condições espirituais por meio da obra de Cristo Jesus. A bênção divina advém pela obra do próprio Deus na vida de homens e mulheres. Nenhuma dessas bem-aventuranças, meus irmãos, é algo que nós nascemos com elas. Nenhum de nós nasce com essas características. Nenhum de nós nasce com essas qualidades. Essas qualidades relacionadas aqui em Mateus capítulo 5, das quais nós lemos, é obra do próprio Deus na vida de um homem e de uma mulher. É obra de Deus na sua vida. Não é algo que nós herdamos dos nossos pais. É algo que vem do próprio Deus. É obra do Espírito Santo na vida de um homem e na vida de uma mulher. Em terceiro lugar, eu quero ainda destacar como nota de introdução que as bem-aventuranças apresentam a posição. Isso é muito importante para que você entenda. As bem-aventuranças apresentam a nossa posição espiritual, a posição que nós temos como discípulos de Cristo, aos olhos do próprio Deus. O que é isso, pastor? Quando o senhor fala uma posição espiritual, eu quero dizer que as bem-aventuranças, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é simplesmente se sentir feliz. Porque para a nossa cultura, felicidade é algo subjetivo, próprio, particular de cada um. Às vezes nós estamos felizes, às vezes nós não estamos felizes. Às vezes nós estamos no contexto da igreja, mas as circunstâncias que nos envolvem não nos traz felicidade. Estamos passando por uma desventura, um problema, uma crise e não nos sentimos felizes naquele momento. As bem-aventuranças não é sentimento. Não é aquilo que nós sentimos, ora estamos bem, ora estamos mal, ora estamos felizes, ora estamos infelizes, não. As bem-aventuranças é a nossa identidade em Cristo Jesus. Perceba que todas as bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurados são. Bem-aventurança tem a ver com o que você é, e não com as circunstâncias que o envolvem. Uma pessoa pode estar enfrentando uma crise, como o próprio Cristo relata na 8ª bem-aventurança, pois ele disse, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, caluniados. Pergunta, quem é que se sente feliz quando está sendo perseguido no trabalho? Quem é que se sente feliz quando está sendo perseguido na família? Quem é que se sente feliz quando está sendo perseguido por um vizinho? Quem é que se sente feliz quando está sendo caluniado? Ninguém.
Mas Jesus diz: bem-aventurado você é, porque bem-aventurança é o que nós somos em Cristo Jesus. E isso independe das circunstâncias que nos envolvem. É muito importante que você entenda isso. Em quarto lugar, para finalizarmos a nossa introdução, as bem-aventuranças apresentam os valores do reino dos céus em oposição aos reinos da terra. Eu não sei se você parou para identificar na sua Bíblia como a primeira bem-aventurança e como a última aventurança se encerra. Bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus. Tanto no versículo 3, tanto no versículo 10. Como fosse uma espécie de moldura. As bem-aventuranças começam e terminam dizendo: bem-aventurados sois, pois deles é o reino dos céus. Quando Jesus traça essa moldura, ele quer dizer que as bem-aventuranças, essas qualidades que ele relaciona aqui, vão completamente na contramão do que a nossa cultura, do que os reinos da terra pensam que é felicidade. Na nossa cultura, aos olhos do mundo, aos olhos do seu colega de trabalho que não serve a Cristo, aos olhos de um parente seu que não serve a Cristo, bem-aventurado são os ricos em espírito e não os pobres. Bem-aventurados são os que se andam sorrindo, alegres, e não os que choram. Para o mundo, bem-aventurados são os arrogantes, são os prepotentes, são os orgulhosos, e não os humildes. Bem-aventurados são aqueles que vivem uma espécie de politicamente correto, não se interfere na vida de ninguém, por isso eles não são perseguidos. Jesus está fazendo um contraste aqui, meus irmãos, e isso é muito importante para que você entenda. Fazer parte das bem-aventuranças do reino dos céus é viver na contramão dos valores e princípios deste mundo. Quando um homem e uma mulher entende o Evangelho e diz: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o Rei da minha vida, ele está entrando no reino. Deus em Cristo Jesus está nos resgatando do reino das trevas e nos colocando no reino do seu Filho Jesus. Mas os valores, os princípios, as prioridades do reino de Deus são completamente contrárias ao reino que eu e você fazemos parte. Nós vivemos na terra, nós lidamos com família na terra, é na terra que nós lidamos com casamento, é na terra que nós lidamos com filhos, é na terra que nós trabalhamos, mas os valores, os princípios que devem nortear as nossas vidas, não devem ser os valores da terra, não devem ser os valores deste mundo, devem ser os valores do reino de Deus, do reino dos céus. É isso que Jesus nos ensina. Então, meus queridos, em resumo, nessa noite, nós iremos falar que o caminho da verdadeira felicidade passa pelo reconhecimento da nossa falência espiritual. Essa é a primeira bem-aventurança. O caminho da felicidade passa pelo reconhecimento da nossa falência espiritual. Veja comigo o verso de número 3, porque o texto diz assim, simplesmente assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Na língua em que foi escrito o Novo Testamento, existiam duas palavras para descrever uma pessoa pobre. Talvez o nosso conceito de pobreza seja bem cultural. Mas na época em que esse texto foi escrito, duas palavras eram usualmente usadas para descrever uma pessoa pobre. A primeira era uma palavra usada para descrever um homem trabalhador, um homem que precisa trabalhar diuturnamente, semanalmente. Ele precisa trabalhar para ganhar a vida.
E aquele que não tem nada que lhe sobre. É o homem que não é rico, mas também que não padece necessidade. É aquele homem que não tem o supérfluo, não tem condições de ter uma gorda e vasta poupança, mas também é aquele que não lhe falta nada na mesa. Todo dia, graças ao Senhor, tem um pão, tem um que vestir. Essa era uma palavra usada para o pobre. Mas existe uma outra palavra também usada para descrever uma pessoa pobre. E é essa palavra que Jesus usa aqui na passagem. É a palavra para descrever uma pessoa que não tem absolutamente nada. A palavra que Jesus usa aqui para descrever o pobre é aquele que é pobre, é uma pobreza total e completa, daquele que está afundado na miséria. Refere-se a ser tão pobre a ponto de depender dos outros para sobreviver. Se nós fôssemos fazer uma paródia das palavras de Jesus aqui, as palavras de Jesus basicamente seriam o seguinte: bem-aventurados os mendigos em espírito. É gente que não tem nada. É gente que depende do outro para comer. É gente que depende do outro para se vestir. É gente que acorda de manhã e não sabe aonde vai dormir, se vai comer aquele dia, se a roupa do corpo vai durar até o final do dia. É gente que não tem nada. A palavra que Jesus usa aqui poderia ser traduzida como bem-aventurados mendigos em espírito. E quando Jesus fala mendigos, ele está falando em espírito. Ele não está falando de uma pobreza material, econômica, financeira. Ele está falando de uma pobreza de alma. Bem-aventurados aqueles que olham para si, que olham para o seu espírito e dizem: eu não tenho absolutamente nada para oferecer a Deus. Bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você que se reconhece como um mendigo espiritual. Eu penso que o profeta Isaías, no capítulo 64 do seu livro, verso 3, Isaías ele traz uma noção do que é ser bem-aventurado, do que é ser um pobre em espírito, a primeira bem-aventurança. Isaías diz assim: somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, como vento as nossas iniquidades nos leva para longe. Isaías está fazendo uma confissão que eu penso que é a confissão daquele que entra no reino de Deus e reconhece que não tem nada para oferecer a Deus. Isaías: somos todos como impuro, todos os nossos atos de justiça. Pense nas boas obras que você faz, pense nas benevolências que você faz, pense nos atos de justiça que você faz. Isaías diz: todos os nossos atos de justiça diante de Deus, em comparação aos olhos de Deus, todos eles são como um trapo imundo. E a palavra aqui, trapo imundo, se nós fôssemos traduzir, meus irmãos, naquela época você sabe, as mulheres não tinham absorvente. Então mulheres aqui vai saber muito mais do que nós homens. Eram as roupas que as mulheres usavam quando estavam no momento de menstruação, trapos de imundície e jogava fora. Aos olhos de Deus, Isaías diz: todos os nossos atos de justiça são como lixo, são como trapo de imundícia. E ele diz: murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Essa é a oração, esse é o reconhecimento da primeira bem-aventurança. Nós somos mendigos espirituais. E enquanto nós não reconhecemos isso, nós não compreendemos o Evangelho. Jesus está dizendo: bem-aventurados sois vocês, a ponto de reconhecerem que nada têm a oferecer ao Senhor. Um certo comentarista, comentando essa porção das Escrituras, diz o seguinte: que essa bem-aventurança trata-se de um esvaziamento espiritual, e que essa bem-aventurança é a chave para vivermos todas as demais bem-aventuranças.
Nós só conseguiremos viver todas as demais bem-aventuranças. Nós só conseguiremos viver no reino de Deus se primeiro nós nos rendermos ao Rei do reino e reconhecer que nós não passamos de mendigos espirituais. Que nós não temos nada para oferecer ao Senhor. E ele conclui: não podemos ser cheios enquanto não formos primeiros esvaziados. Nós só podemos ser cheios do Espírito Santo se a gente primeiro se esvaziar. Nós só poderemos ser cheios do Espírito Santo se primeiro a gente se render e reconhecer que nada somos e nada temos. Nós só poderemos entrar no reino, receber o reino, se primeiro nós batermos o peito e dizer: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, porque eu não tenho absolutamente nada para oferecer, a não ser a minha vida, o meu coração e os meus pecados. Diante desse fato, eu queria trabalhar com vocês 2 lições para esse texto. E a primeira lição que eu aprendo com isso, meus irmãos, dessa primeira bem-aventurança, é que somente quando reconhecemos nossa falência espiritual, obtemos graça em Cristo Jesus. Somente quando o homem, somente quando uma mulher reconhece a sua falência espiritual, essa pessoa alcança a misericórdia e a graça do Senhor. E eu não estou falando apenas para as pessoas que são ímpias e agora precisam se render a Cristo, não, eu estou falando de nós. Mesmo nós que já servimos ao Senhor há 5, 10, 15, 30 anos, mesmo nós precisamos viver constantemente essa bem-aventurança. Reconhecemos que se não é a graça de Deus nas nossas vidas, nós não poderemos oferecer nada que agrade ao Senhor, de que nada somos, de que nada temos de atos bons, de justiça, para apresentar diante do Senhor. Se nós não reconhecemos os nossos vazios, se nós não reconhecemos a nossa falência, a nossa incapacidade espiritual, a graça de Deus não vem sobre nós. Bem-aventurados sois vocês, sois os pobres em espírito de Jesus. E quando Jesus entrega essa bem-aventurança, ele faz uma grande crítica aos religiosos da sua época, sobretudo aos fariseus, que era uma classe religiosa da época de Jesus. Você termina de ler o Antigo Testamento, você não vê fariseus ali, mas quando você abre as páginas do Novo Testamento, você vê essa classe religiosa, chamada fariseu. E quem eram os fariseus, pastor? Os fariseus formavam um grupo religioso na época de Jesus. E a característica desse grupo religioso é que eles se julgavam superiores moralmente às demais pessoas da sociedade. Por exemplo, se julgavam superiores aos publicanos, aos funcionários públicos do Estado, se julgavam superiores às prostitutas, se julgavam superiores aos samaritanos, se julgavam superiores aos demais pecadores, se julgavam a régua da justiça, da moral. Eles eram absolutamente moralistas. Os fariseus, eles rejeitavam essas pessoas, e eles julgavam-se merecedores do reino dos céus, em virtude dos seus atos de justiça. Os fariseus se julgavam ricos em espírito. Os fariseus achavam que por eles serem dizimistas, por eles frequentarem as reuniões da sinagoga, por eles decorarem, os fariseus, meus irmãos, decoravam. Para ser fariseu, você precisava decorar todo o Antigo Testamento. Pense bem, eu não consigo decorar nem a primeira metade de Gênesis. Para ser um fariseu, você tinha que decorar de Gênesis a Malaquias. Eles se orgulhavam porque conheciam as Escrituras. Eles se orgulhavam porque se vestiam como pessoas que eram puras. Eles se orgulhavam porque davam dízimo de tudo, até do coentro.
Das mínimos detalhes, os fariseus entregavam o dízimo, eles se orgulhavam e eles achavam, porque eles praticavam esses atos de justiça, eles mereciam a bênção, a presença e a salvação de Deus. E Jesus faz uma crítica feroz. Bem-aventurados sois os pobres em espírito. Tanto é que a palavra fariseu, no nosso contexto, até no nosso contexto, quando a gente quer falar assim, quando a gente quer descrever uma pessoa que se julga moralmente melhor do que os outros, pessoas que vivem de aparência, em público é uma coisa, mas no privado é outra coisa, ou pessoas legalistas que não demonstram misericórdia aos outros, simplesmente dizendo, fulano é um fariseu. Não falamos assim? Fulano é um fariseu, uma pessoa moralista, uma pessoa legalista. Fariseu virou sinônimo de uma pessoa legalista, moralista. Pessoa que acha que Deus se agrada mais dela porque ela tem atos de justiça, de bondade. Tanto é, meus irmãos, que quando Jesus chega na casa de um ex-publicano, você se lembra? Mateus, o autor do Evangelho, Mateus é um ex-publicano. E quando Jesus chega na casa de Mateus para jantar, qual é a crítica dos fariseus? Os fariseus criticam Jesus, por que ele se reúne para comer com publicanos e pecadores? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Mateus capítulo 9, verso 12. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quem se acha justo aos próprios olhos de Jesus, não precisa de médico. Os fariseus se achavam saudáveis espiritualmente. Os fariseus se achavam justos aos seus próprios olhos. E Jesus faz uma dura crítica para eles, olha, não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Eu não vim chamar aqueles que se acham justos, eu vim chamar aqueles que se reconhecem como pobres em espírito. Se nós queremos a graça do Senhor, se nós queremos receber a salvação do Senhor, se nós queremos ter a presença do Senhor, se nós queremos ter a nossa vida guiada pela presença, pelo poder, pela graça, pela misericórdia, pelo favor do Senhor, a gente tem que bater no peito e reconhecer, Senhor, eu sou um miserável, eu sou um mendigo em espírito, nada tenho para te oferecer, todos os meus atos de justiça não passam de trapo de imundícia, mas aqui eu estou e eu preciso da tua graça. Então Jesus vem e enche-nos da sua presença e do seu favor, meus irmãos. Bem-aventurados os pobres em espírito de Jesus Cristo. E nós precisamos, meus irmãos, ficarmos muito alertas, porque o espírito farisaico ainda ronda os nossos dias. Somos tentados a ostentar as nossas virtudes espirituais, para sermos reconhecidos como pessoas espirituais. Somos tentados a nos julgarmos moralmente acima da média, e daí passarmos a acreditar que Deus nos abençoará porque nós somos bons. Cristãos evangélicos que acham, não, Deus vai me abençoar, por quê? Porque eu sou um bom, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não fumo, eu não roubo. Um homem achará que sua empresa crescerá porque ele é dizimista fiel. Uma mulher pode achar que suas orações serão respondidas porque ela frequenta todos os cultos. Um jovem pode achar, por exemplo, que terá prioridade num concurso ou num vestibular porque ele se mantém casto, porque ele não praticou sexo antes do casamento. Ele acha, Deus vai me abençoar, não preciso nem estudar. Eu não preciso nem estudar, Deus vai me abençoar. Deus abençoa os seus. A gente acha que a bênção de Deus vem porque nós somos bons. E aí vem Jesus e dá um chute na canela do nosso moralismo e diz, bem-aventurados sois vocês, que reconhecem que são mendigos espirituais. Quem não se reconhece mendigo, a graça de Deus não vem. Jesus está dizendo para nós, meus irmãos,
que nossa posição de abençoados, de bem-aventurados, só se tornou possível pela graça manifestada em Cristo Jesus. É pela graça, você é salvo pela graça, você é redimido pela graça, você é santificado pela graça, Deus provê você pela graça, a sua casa não cai pela graça, a sua família é sustentada pela graça, do início ao fim, desde a sua conversão até o arrebatamento da igreja, é pela graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Tudo é pela graça, meus irmãos. É a graça do Senhor, é a graça do Senhor que é a causa de eu e você, do seu casamento, do seu filho, da sua família, da sua empresa, não ser dizimada, não ser consumida. É a graça de Cristo Jesus que sustenta a nossa salvação. E nós só poderemos obter essa graça, meus irmãos, se em primeiro lugar reconhecermos todos os dias, não só quando a gente se converte, todos os dias, precisamos reconhecer que somos impuros, que somos pecadores, que todos os nossos atos de justiça, aos olhos do nosso Pai, são como trapos de imundícia. Que até mesmo as nossas mais excelentes ações, quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes o meu coração me enganou, de eu estar fazendo uma boa ação, mas com a motivação incorreta. E se eu não reconhecer isso diante do Senhor, a graça do Senhor não vem sobre mim. Todos os dias nós precisamos reconhecer: Jesus, eu preciso da tua graça, que o único justo e perfeito se chama Jesus Cristo. E esse justo e perfeito, Ele decidiu entregar a sua vida. Se esse justo e perfeito não entrega a sua vida em meu lugar naquela cruz, aonde estaria você? Onde estaria eu? Onde estaríamos nós? E Ele, sendo justo e perfeito, Ele assumiu o nosso lugar, para que a graça de Deus recaísse sobre as nossas vidas. Mas em segundo lugar, sem primeiro, como eu disse, somente quando reconhecemos nossa falência espiritual obtemos a graça de Cristo. Em segundo lugar, esse texto me ensina que somente quando reconhecemos nossa falência espiritual, vivemos sob o reino de Cristo Jesus. Somente quando nós reconhecemos a nossa falência espiritual, de fato nós podemos viver debaixo do reino dos céus. Porque o texto diz o quê? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o quê? É o reino dos céus. Ao reconhecermos nossa falência espiritual, nós estamos reconhecendo, meus irmãos, a nossa impotência espiritual. Uma pessoa que é mendiga, ela não tem poder financeiro, econômico, para cuidar da própria vida, para se autossustentar. Ela é impotente. Assim também espiritualmente falando. Quando a pessoa diante de Cristo reconhece a sua completa incapacidade, ela está dizendo: Senhor, eu não tenho a mínima possibilidade de cuidar da minha vida espiritual sozinho, eu sou mendigo espiritual. Estamos reconhecendo que não conseguimos obedecer a Deus por nós mesmos. Não conseguimos cumprir os princípios do reino por nós mesmos. Não conseguiríamos amar a Deus sobre todas as coisas por nós mesmos. Estamos reconhecendo que nós não conseguiríamos amar o nosso próximo, amar a nossa esposa, amar o nosso marido, amar os nossos filhos ou os nossos pais por nós mesmos. Nós somos impotentes para obedecer ao Senhor por nós mesmos. Uma pessoa que se reconhece falida espiritual, reconhece: Senhor, eu não tenho a mínima condição de viver os teus princípios, de obedecer os princípios do reino de Deus. E quantas vezes, meus amados, quantas vezes eu e você não somos tentados a querer obedecer a Deus pelas nossas próprias forças, achando que se nós conhecermos as regras, a gente vai dar conta. Quantas vezes, não sei se isso já aconteceu com você, mas isso sempre acontece comigo.
ou repentinamente acontece comigo. Quantas vezes logo depois de eu cometer um pecado, de eu pisar na bola espiritualmente falando, eu digo para o Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. E quando eu digo isso, eu digo pensando e confiando nas minhas próprias forças, e de repente eu volto a cometer os mesmos pecados. Quantas vezes a gente não diz isso para o Senhor? Depois que a gente falha, depois que a gente peca, vem aquele remorso, vem aquele arrependimento, e a gente diz, nunca mais eu vou errar, nunca mais eu vou cometer o mesmo erro, e de repente nos surpreendemos caindo na mesma vala do pecado. Por quê? Porque nós estamos confiando em nós mesmos. Nós estamos dizendo para Jesus, Jesus, olha, eu consigo te obedecer pelas minhas próprias forças. Eu consigo te obedecer, Senhor, pela minha própria capacidade. Eu consigo ser fiel ao Senhor. Mas o sermão do monte, as bem-aventuranças me ensinam em primeiro lugar que nós não temos a mínima chance de obedecer ao Senhor por nós mesmos, meus irmãos. Nós precisamos de uma força maior, nós precisamos de um poder maior do que nós precisamos de um poder que rompa com a nossa natureza caída, com a nossa natureza de mendigos espirituais. Nós precisamos de um poder extra que faça com que a gente obedeça ao Senhor. Porque nós somos fracos e limitados. Todas as vezes que a gente tenta obedecer ao Senhor por nós mesmos, o Senhor diz para nós, sabe o quê? Eis aí um monte que você precisa escalar. Você já meditou em Mateus 5, 6 e 7? Tem muita coisa pesada aí em Mateus 5, 6 e 7. E você olha assim, eu não sei se eu vou dar conta. E não dá mesmo não. Nenhum de nós damos conta. E Jesus chega para nós no Sermão do Monte e diz, seja perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus está dizendo que eu preciso ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito? Uma pessoa que não é mendiga espiritual vai dizer, ok, eu vou tentar escalar essa montanha, eu vou tentar pelas minhas próprias forças ser perfeito como um pai. Mas uma pessoa que reconhece a sua pobreza em espírito diz, ok, Senhor, o padrão é lá em cima. Eu não dou conta. Eu preciso de um poder extra. Eu preciso de uma capacidade extra. Jesus está dizendo para nós, eis o monte que você precisa escalar. O elevado nível até onde você deve subir. E a primeira coisa que você precisa entender, diria Jesus para mim e para você, ao contemplar esse monte que lhe compete subir, é que você não pode fazer tal coisa sozinho. É que você por si mesmo é totalmente incapaz dessa façanha. E que qualquer tentativa nessa direção tão somente serve de prova inequívoca de que você ainda não compreendeu o espírito do Evangelho, o espírito desse sermão. O Sermão do Monte é pregado em cima de um monte para dizer para mim e para você, nós não podemos escalar sozinhos esse monte. Os valores são elevados demais. A vontade de Deus para mim é elevada demais, sozinho eu não consigo. Somente aqueles que batem no peito e dizem, Jesus, eu preciso da Tua presença. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso do Evangelho todo dia. Eu não sei como é que a gente consegue, meus irmãos, viver a nossa vida sem o Evangelho. Eu não sei como é que nós conseguimos ficar dias e dias sem nos alimentarmos do Evangelho. Ficamos desnutridos espiritualmente, sem força. E quando o pecado, a tentação chega, a gente não tem força para resistir. Por quê? Porque a gente deixou de se alimentar lá atrás. Com que força a gente está lidando com a nossa vida? Com que força a gente está tentando criar filhos, meus irmãos? Com que capacidade a gente está tentando lidar com o casamento? Com que poder? Para lidar com os encontros e desencontros do casamento. É por isso que a gente vê tanta bizarrice, tantas decisões equivocadas.
É por isso que a gente vê tantas tragédias acometendo as nossas famílias, porque a gente vai tentando lidar com a nossa vida sem poder, sem capacidade, achando que temos a capacidade, temos a consciência, temos a condição de lidarmos com tudo isso, mas nós não temos. Precisamos reconhecer que nós somos pobres espirituais. Precisamos reconhecer, Mateus capítulo 8, verso 8, como aquele centurião que chega para Jesus e diz: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Precisamos ter a coragem, meus irmãos, de reconhecer para Jesus, Mateus 11, 28 a 29, que nosso peso é pesado demais, que a nossa carga é pesada demais, que nós estamos cansados, e apresentar diante do Senhor a nossa carga, o nosso fardo, a nossa vida, colocar diante do Senhor a nossa família, as nossas demandas. Então Jesus diz para mim e para você: venha a mim. Mateus 11, 28, venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e lhes darei descanso. Mas como é que a gente vai até Jesus, beber do Evangelho, se a gente está tentando resolver as coisas com a nossa capacidade? Se a gente diz a salvação é pela graça, mas a prática diz que a salvação para você é pelas obras. Porque você não bebe da graça todos os dias, porque nós não dependemos do Evangelho todos os dias. Então Jesus vira para mim e para você: se você entender o meu Evangelho, você tem que reconhecer que você é cansado, que você está sobrecarregado, e eu tenho um convite para você: vem a mim, deixa eu cuidar de você. Vem a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou te dar descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprenda de mim. Deixa eu ensinar você. Você está quebrando a cabeça em tantas coisas. Está se desgastando, está exaurido, está cansado, está estressado. Sabe por quê? Porque você está tentando resolver as coisas pelo seu poder e capacidade. Aprenda de mim. Senta um pouco. Deixa eu ensinar você. Deixa eu ensinar você a cuidar da sua esposa. Deixa eu ensinar. Reconhece a sua miséria, reconhece a sua fraqueza, reconheça a sua pobreza, e deixa eu te ensinar a cuidar do seu marido, a amar o seu esposo, a amar os seus filhos, a priorizar os seus filhos, e não ficar igual um louco correndo para cima e para baixo atrás de dinheiro. Deixa eu cuidar de você. Bem-aventurados são os pobres em espírito, que reconhecem que nada são, que nada têm, meus irmãos. Como aquela mulher cirofenícia que os irmãos citaram aqui, Mateus capítulo 15. Uma mulher gentílica, que não pertencia ao povo de Israel, e Jesus fala: olha, não é bom dar os pães para os cachorrinhos. E essa mulher se humilha, meus irmãos. Essa mulher se esvazia e diz: Senhor, mas os cachorrinhos, eles também se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eu só preciso das tuas migalhas, mas eu preciso do teu pão. Quantas vezes, meus irmãos, a gente está vivendo a nossa vida e nem ao menos reconhecer que nós precisamos das migalhas de Jesus, a gente reconhece. Quando a gente não reconhece, a gente não diz isso para Deus porque a gente não tem coragem, mas nós estamos dizendo para o Senhor: Deus, eu consigo dar conta da minha vida. Se o Senhor não me atrapalhar, eu consigo dar conta aqui embaixo. Os fariseus achavam assim. E Jesus diz: bem-aventurados aqueles que reconhecem que não conseguem, porque é dessas pessoas que o meu reino vem sobre elas. Jesus nos ensina, meus irmãos,
que jamais alcançaremos poder para vivermos no centro da vontade de Deus para as nossas vidas, debaixo do reino de Deus, do domínio de Cristo em nós mesmos. Nós precisamos de Cristo. É por isso que o profeta Ezequiel 36, 27 diz uma promessa para mim e para você. Porque talvez você esteja se perguntando, pastor, então como é que a gente vai dar conta? Ezequiel faz uma promessa que aconteceria na vinda de Cristo. Ezequiel diz assim para nós: porei o meu espírito em vocês. Eu vou pôr o meu espírito em vocês. E os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem as minhas leis. Mas não é por vocês, é pelo meu Espírito. Nós só conseguiríamos obedecer ao Senhor pelo poder do Espírito. E para que o Espírito Santo venha sobre nós, eu preciso bater no peito todos os dias e dizer: Senhor, eu sou um pobre em espírito. Eu não tenho nada. Eu me esvazio para que o teu Espírito me encha de poder, de sabedoria, de discernimento, de graça, para que eu viva a tua vontade no meu dia a dia. Mas primeiro eu preciso baixar a nossa bola. Precisamos baixar a nossa bola. E eu fecho esse sermão convidando você, a nós, a nessa noite renovar o nosso compromisso com o Evangelho, que Cristo Jesus, quero que você saia dessa noite com essa convicção. Cristo Jesus é o homem bem-aventurado. Ele é o homem bem-aventurado por excelência. E Cristo Jesus, ele, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo. Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, ele se esvaziou. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pense comigo. Esse Jesus que nós cantamos e adoramos aqui nessa noite, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, ele se fez fraco. Mesmo sendo Deus dono do ouro e da prata, todo rico, ele se fez pobre. Mesmo sendo aquele que é justo e não houve pecado em si, ele se fez pecado por mim e por você. Para naquela cruz carregar sobre si todos os nossos erros. Não somente os passados, mas o que nós cometemos essa semana. E o que nós vamos cometer na semana que começa. Os nossos pecados passados, presentes e futuros, Jesus carregou sobre si. Ele diz para mim e para você: dependa da minha graça. Vinde a mim. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu ensinar você. Pare de achar que você é rico em espírito. Pare de achar que você é justo em espírito. Pare de achar que você já tem o conhecimento suficiente. Se esvazie e deixa eu cuidar de você. Vamos orar? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Senhor Deus, nessa noite nós queremos reconhecer, Senhor, reconhecer que todos os nossos atos bons, tudo de bom que a gente faz na vida, todos os nossos atos de justiça, que nós praticamos ou que nós praticaremos,
Aos teus olhos, meu Deus, se nós fôssemos confiar nesses atos, aos teus olhos esses atos não passam de trapos de imundícia. Por isso nós queremos reconhecer nessa noite, Pai, que nada daquilo que a gente possa fazer possa merecer ou reclamar a Tua graça, a Tua salvação até nós. O Senhor não nos abençoa, o Senhor não nos salva porque nós somos bons, porque nós acertamos o alvo, porque nós fazemos as coisas corretas, porque nós não erramos. Pelo contrário, Senhor, a Tua graça vem sobre nós quando nós estamos dispostos e dispostas a reconhecer que nós falhamos mesmos, nós erramos, nós priorizamos outras coisas e não o Teu reino. Queremos reconhecer que nós somos orgulhosos. Queremos reconhecer que muitas das vezes somos duros de coração, Pai. Queremos reconhecer, meu Senhor da glória, que muitas das nossas atitudes são egoístas, são enviesadas pelo orgulho, pela vaidade. Queremos reconhecer diante do Senhor que nós somos pó e cinza. Queremos reconhecer diante do Senhor que nós somos mendigos espirituais. Não temos nada, Senhor, para oferecer ao Senhor que possa dizer: olha, Senhor, estou aqui, mereço a Tua salvação. Nada. Somos apenas como pedintes, mendigos espirituais sentados na calçada da vida, estendendo as mãos para Ti, requerendo de Ti o Teu favor, a Tua benevolência, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor. Assim somos nós. Se não fosse a Tua graça sobre a minha vida, eu não estaria aqui nessa noite. Se não fosse a Tua misericórdia, o Teu perdão sobre a minha vida, eu não estaria transmitindo a Tua palavra aqui agora. Mas a Tua graça me alcançou e me alcança todos os dias, e assim também na vida dos meus irmãos. Mas para isso nós precisamos, meu Senhor, bater o joelho no chão e reconhecer que nós somos pobres em espírito. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventuradas os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Oh Senhor, quebra todo orgulho dos nossos corações, esmigalha, Senhor, o nosso coração tão empedernido, tão enrijecido, meu Pai. Esmigalha nessa noite, esmigalha amanhã, esmigalha a semana que vem, esmigalha mês que vem. Não permita que a gente vá vivendo a nossa vida cristã, achando-nos justos aos nossos próprios olhos, comparando-nos com uns com os outros, Pai. Porque o padrão é lá em cima, sede perfeitos como o meu Pai Celestial é perfeito. Mas esse padrão eu não consigo só. Eu não consigo chegar nesse padrão por mim mesmo. Eu preciso do Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Encha as nossas vidas e nos dê poder para obedecer, para amar, para nos submeter ao reino dos céus. Em nome de Cristo Jesus. Existe alguém aqui nessa noite que quer se render a Cristo? A esse Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que reconhece que é pobre em espírito? Eu vou implementar a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.